Começo de carreira, reflexões, relacionamentos, análises, conquistas. Esse é o documentário da Urias, uma das maiores cantoras trans do mundo. Urias é o nome artístico de Lorena Urias Martins da Silva, cantora, compositora, modelo e dançarina brasileira nascida em Uberlândia em 1994. Urias é meu sobrenome. Exatamente. Por parte de pai. Meu primeiro nome é Lorena. Aham. Acho que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Olha aí, aqui as pessoas vêm pra contar novidades. Meu primeiro nome é Lorena e é um nome que foi meu pai que escolheu também. Sério? Tipo, se eu tivesse nascido cis, seria ou Lorena ou Jéssica. Aí eu falei, vou na ordem natural das coisas aqui, vou pegar esse aqui, e é isso. E ele gostou? Ficou feliz? Acho que ele nem lembra, não. E ele que me contou que o nome era tal ou tal, quando eu era criança. Amo. Aí quando… Nunca falei que eu disse com ele, na verdade. Depois eu vou perguntar. Ela ganhou projeção nacional em 2019 com o lançamento da música Diaba, que ajudou a consolidá-la como uma das artistas mais inovadoras do pop alternativo brasileiro. Urias mistura gêneros como pop, R&B, música eletrônica e experimental, além de ser reconhecida pela forte identidade visual de seus clipes, performances e trabalhos de moda. Ela também já participou diversas vezes da São Paulo Fashion Week como modelo. Além da carreira artística, Urias é uma mulher trans e frequentemente fala sobre representatividade, preconceito e diversidade. Sua trajetória é vista como importante para a visibilidade de pessoas trans na música brasileira. Outro aspecto bastante conhecido de sua história é a amizade de longa data com Pablo Vittar. As duas se conheceram antes da fama, ainda em Uberlândia, e mantêm uma relação de amizade e apoio mútuo. Mas foi uma infância muito boa, eu sempre fui uma criança muito ligada às artes, assim. Meus pais, eles fizeram de uma maneira que eu acho que nenhum pai ou mãe calculou, assim, sabe? Eles fizeram de uma maneira pra que a gente não visse as coisas acontecendo, pra blindar a gente das coisas, assim, sabe? Então, eu estudava numa escola que não era a escola do meu bairro, era uma escola de outro bairro. Pra eu não ter ali contato, tipo, não ficar aquela coisa do pum. Ai, bairro, vamos matar a aula. Não tinha essa coisa de matar a aula, não tinha como, eu tava em outro lugar. E nesse trâmite até os 12 anos, 11, 12 anos. E ali pros 12 anos eles já começaram não tem mais o tempo integral, mas o tempo que tem você vai fazer cursos. Pum, meu pai me meteu em 2 escolas de inglês. Ao mesmo tempo? Por isso que eu tenho essa grande facilidade com a linguística, com o idioma. Isso era tudo no bairro. E seu pai foi um pai presente na sua infância? Foi um pai presente. Uma raridade no Brasil. Uma raridade, pais mas dentro assim, de casa, incentivando. Calma lá, não, nem tanto assim. Ele numa mistura, numa névoa misturada de confusão, com querer proteger do mundo, com querer me fazer entender. Meu pai também sempre foi o cara que fez a gente entender a nossa negritude, eu e meu irmão, entendeu? Então ele sempre apontava pra isso, sempre falava, olha… andar no supermercado, você não fica encostando nas coisas, não. Você sabe? teve essa formação racial desde a sua infância. Sim. Confundem essa coisa de descobrir a negritude com saber-se negro. É meio diferente. Não é como se você olhasse no espelho e se visse uma mulher branca. Não é isso. É você… Eu sinto, né? Que é você meio que entender que você passa por aquilo por conta de construções raciais, entendeu? Olha, eu tô passando por essa situação por conta disso, disso e disso. E você meio que passa por isso a vida inteira, mas a partir do momento que você percebe, é que você passa a meio que ter um certo um relacionamento ali com sua raça, sua etnia, né? E meu pai sempre colocou na nossa cabeça essas coisas, mas eu também fui perceber um pouco mais tarde que, tipo assim, poxa, isso é racismo, e eu tô passando por isso. E eu passei por isso quando eu tinha tantos anos, e aquela situação, e aquela outra situação. Então, tipo assim, ele sempre tentou proteger a gente do mundo um homem negro, né, tem toda essa coisa, essas interpolações, assim, tipo, da relação da negritude com a comunidade LGBT também, tem todos os seus conflitos ali, né, de ideologias, eu diria até implantadas pelo capitalismo, né,
Mas eu, tipo assim, hoje em dia, tudo… Paz e sabe, amor. paz e amor e tudo e tal. Mas eu entendo que da parte dele que foi uma grande confusão ali pra ele entender, saber que eu não ia passar perigo. Sabe? Primeiros trabalho no mundo artístico foi como modelo. Foi, como modelo. Como modelo, desfilando em São Paulo Fashion Week. Eu fui meio que descoberta pela própria São Paulo Fashion Week. Eles me mandaram mensagem, falaram, que iam me colocar no booking ali pra eles… pra galera que ia desfilar me ver. Então, meu primeiro desfile foi no São Paulo Fashion Week, porque eles viram o meu perfil e gostaram muito do meu perfil do Instagram mesmo, assim. As coisas que eu postava, o tipo de informação de moda que eu trazia, no meu ambiente ali, né, nas minhas condições que eu tinha. Então, era tudo, assim, foto do iPhone 4, assim, a estética. Quando Urias começa a aparecer na moda, muita gente imagina que ela já estava caminhando para a música. Na realidade, naquele momento, ela era muito mais conhecida nos bastidores da moda e entre círculos criativos do que pelo público geral. Ela passa a circular por editoriais, campanhas, eventos e desfiles. Eu trabalhei nesse telemarketing 2 anos e 2 meses. E eu juntei todo o meu dinheiro, eu não gastei com nada, nada, nada. Eu morava com meus pais. Então, dava pra juntar esse dinheiro. Aí, juntei todo esse dinheiro. E aí, quando eu fui demitida, que a operação acabou. Aí, quando eu fui demitida, eu tava prestes a tirar férias. Então, peguei um dinheirão, entendeu? Amo. O que o dinheiro dava pra fazer era, tipo assim, passar 3 meses em tal lugar. Tipo assim, eu não ia voltar com um currículo sólido pra fazer alguma coisa, entendeu? Aí, eu falei assim, nossa, não compensa. Aí foi quando eu falei, eu vou largar tudo. Eu tenho esse dinheiro, vou viver desse dinheiro até quando der. Aí aí larguei a faculdade. Aí falei, eu vou começar a fazer o que eu gosto. Aí eu comecei a trabalhar de DJ. Amo! Que coisa maravilhosa. E de modelo. Isso aí, você já tava o quê? Com 21? Eu já tava com 21. Ao mesmo tempo, vai construindo conexões profissionais em São Paulo. Uberlândia é mais longe. Você Uberlândia tá é morando mais em São longe. Paulo agora? Eu moro em São Paulo, aqui desde 2019. Ih, eu também, faz tempo. Esse detalhe é importante, porque a mudança para São Paulo coloca ela mais perto das gravadoras, produtoras, diretores criativos, fotógrafos e artistas que dominavam a cena pop alternativa da época. Nesse período, Urias ainda não tinha um projeto musical público estruturado. Por volta de 2017 e 2018, ela começa a ser vista não apenas como modelo, mas como uma figura criativa. A amizade com Pabllo Vittar ajuda a aumentar sua exposição. Muita gente do mercado passa a conhecê-la através desse círculo. Um detalhe pouco comentado é que, antes do lançamento da própria carreira, Urias já frequentava ambientes de gravação, produção musical, videoclipes e planejamento artístico, observando como a indústria funcionava. Ela não surge do nada em 2019. Existe um período de aprendizado e observação que dura anos. Olha… No começo eu comecei fazendo covers, então foi tudo uma grande tentativa, entendeu? Foi muito nesse lugar da tentativa. Tá. Quando eu comecei a fazer, eu não parei pra pensar assim… E lá na frente eu vou ser uma artista e eu vou cantar pro presidente, entendeu? Não pensei igual você falou no começo. Não pensei, nunca pensei que isso ia acontecer mesmo assim, sabe? Eu só queria botar aquilo pra fora e tentar, eu queria muito tentar. Tem muitas coisas dentro de mim que eu quero, quando eu vejo a possibilidade de tentar, eu vou tentar, entendeu? Se tivesse dado ruim, eu ia apagar tudo do YouTube, É mesmo? fingir que não, voltar distribuir um currículo, fingir que nada tinha acontecido, não rolou, gente. Vamos voltar. Mas deu tudo certo, graças. Antes dos singles autorais, Urias começa a publicar covers e vídeos cantando. Essa fase tem um papel importante, porque é a primeira vez que ela testa a recepção do público como cantora, e não como modelo. Ela ainda não estava investindo pesado em lançamentos próprios. Era uma fase de exposição gradual. Meu mundo para, toda vez que ele passa, eu perco a fala, mas no fundo eu acho graça. Meus pés no chão. Entre 2018 e início de 2019, acontece uma das etapas mais decisivas da carreira dela, a montagem da equipe. Urias começa a trabalhar com profissionais que depois se tornariam fundamentais para sua identidade artística. Esse processo é pouco falado porque acontece longe dos holofotes, mas é aí que nasce o projeto Urias como carreira.
Antes de Diaba, já existiam músicas sendo produzidas. Ela passa meses gravando demos, descartando material e definindo qual seria a sua estreia. Esse ponto é interessante porque vários artistas escolhem uma primeira música mais comercial para se apresentar ao público. Urias faz o contrário. Ela procura uma música que represente exatamente quem ela quer ser artisticamente. Diaba ainda é um dos maiores hits da Urias. Esse é o primeiro momento em que o público conhece Urias como artista solo. Até então, ela era vista principalmente como modelo, personalidade da moda, amiga de Pablo Vittar, figura da cena criativa LGBTQIA+. Depois de Diaba, ela passa a ser reconhecida como cantora. Esse lançamento encerra a fase de construção e inicia efetivamente a carreira pública de Urias na música. Chegou no momento que eu mais queria, o mergulho em Carranca. Mas o que é Carranca? Carranca é uma escultura com fisionomia monstruosa ou zangada, feita de madeira ou barro, típica da cultura ribeirinha do Rio São Francisco. Seu significado principal é o de amuleto de proteção. A tradição diz que a expressão feroz serve para afastar maus espíritos e o mal-olhado. Ou Carranca pode ser o álbum da Urias. Esse daqui é um dos poucos álbuns atuais que trazem tantos assuntos. É um álbum extremamente nutrido e você vai entender o porquê agora. Vamos começar pelo começo. O que é arte? Arte, para mim, é algo que pode ter diversas interpretações. Algo que é lindo ou horrendo, algo sublime ou algo escancarado. O que é Carranca? Arte. A Liberdade construiu uma casa lá em cima. Uma casa com colunatas, uma casa grande que foi condecorada com um campo de batalha. Minha interpretação sobre a Liberdade. A Liberdade construiu uma casa lá em cima. Pode ser visto como as pessoas que têm o livre-arbítrio e são livres para fazer o que quiserem, criaram templos para se conectar a Deus. Uma casa grande que foi condecorada como campo de batalha. A casa grande são as religiões, principalmente as que se atrelam a uma igreja. O campo de batalha são todos os conflitos causados pelas religiões. Uma casa que é a sua conquista. A Liberdade diz que é eterna. E em seu telhado está hasteada uma bandeira com o seu nome. Essa parte vou traduzir. Alcançar a espiritualidade é uma conquista. Dizem que é eterna, e você tem acesso a essa parte de Deus, um lugar reservado no céu. Eles dizem que a estrada para sua casa é longa, que o caminho é repleto de suor e lágrimas, que é arado pela dor e pelo desastre. O caminho para alcançar a graça divina é difícil, mas é necessário. Na televisão, eles dizem que aqueles que conseguem chegar lá encontram a paz, prosperidade e felicidade. No caminho, os peregrinos usam camisetas pingentes com o nome da Liberdade. Eles cantam o nome dela em coro, enquanto sobem lentamente a montanha. No caminho, os religiosos usam cruz no pescoço e camisas escritas Deus. Eles cantam o nome de Deus enquanto seguem a igreja. E eu, com a minha fé, me sinto parte do fluxo deles. E como eu também sinto Deus, acho que faço parte deles. No entanto, na entrada da casa, sou recusada, rejeitada e reprimida. Sinto-me atingida na testa, com abjeção e vergonha. Logo nos primeiros ensinamentos, dizem que eu não pertenço a eles, pelo simples fato de existir. Que introdução de álbum! E é engraçado que durante essa introdução, e vocês vão ver que em todo o álbum, não se tem um tempo. Por exemplo, essa letra poderia facilmente falar sobre os povos originários brasileiros. Deus. Eu cheguei, não vi ninguém na entrada. Mentiram pra mim, levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Rezar pra Deus, seu Deus é quem? Você matou e disse amém. Por isso eu me orgulho, eu rio, eu vento, eu
Essa letra é uma das mais fortes do álbum. Ela fala que as pessoas religiosas tiraram Deus dela só por ela existir. Por isso ela teve que deixar de existir. Nossa, essa letra é um manifesto. Falar da primeira faixa, ela é levada junto com a introdução da Marcinha, que a Marcinha fala que ela foi rejeitada, ela chegou na porta da Casa da Liberdade e a porta não estava aberta para ela, não tinha ninguém lá na frente. Era tudo mentira. Mentiram pra ela. Só ela não entra. Por que só ela não entra? O perceber dessa revolta, percebi que estou sendo tratada diferente, é nesse lugar. Através de nos impedir de exercer nossa religião, levaram nossa história, mudaram nossos nomes, levaram Deus e é por isso que eu não amo nunca mais. Quando a fonte secar, soa diferente. É como se ela tivesse esgotada. Ela ainda quer ter acesso a Deus, porque isso é dela de direito. Mas infelizmente para isso, ela vai ter que consumir do fruto desse jardim escuro. Ela entende que é questão de tempo. Fonte Secar também é uma denúncia de um outro roubo, assim, um roubo cultural, num sentido de que nós, pessoas pretas, movimentamos a cultura brasileira de N maneiras. E o dinheiro que essa cultura roda não volta pra gente. É meio que uma denúncia nesse sentido, assim. E quando a Fonte Secar, todos vão saber, é no sentido de quando nós pararmos, decidirmos parar de produzir essa cultura, todo mundo vai saber, vai ser notável que nada está girando mais, nada está sendo feito, nada novo está sendo inventado, nada está sendo reverenciado. É nesse sentido essa música. Por isso que eu falo que sem dinheiro eu não vou fazer mais nada. Eu quero o meu dinheiro. Faixa seguinte, que é Vênus no Ar, a gente faz ali uma referência, não sei se vocês conhecem, mas uma figura histórica que nesse processo de colonização foi explorada. É uma mulher africana que foi levada para a Europa e que ela era uma das atrações de um dos principais zoológicos humanos daquela época, né? Porque a gente tinha zoológicos humanos para poder observar pessoas exóticas. Tá vendo como o tempo às vezes é doloroso quando a gente olha para trás? E ali a gente tinha Vênus, que era uma dessas atrações porque era uma mulher que tinha uma anca muito larga, né? Eu comecei essa música pensando muito na minha relação com a fama, né? Mas ao longo do processo dela eu fui perceber que a música é sobre a relação da fama comigo, com o meu tipo de corpo, entende? Principalmente pela escolha do nome da faixa, por conta de ter essa história da Vênus no Ar, por conta de a primeira diva do jazz dos anos 20 ser Josephine Baker, e ela era chamada de Vênus no Ar nesse sentido de esse é um entretenimento pra nós, um espetáculo pra nós, um freak show pra nós, entendeu? Então acabava sendo um elogio racista. Oração fala sobre perceber que não está sozinha. É sobre entender, é sobre voltar, encontrar um lugar onde vai se encontrar. É entender que faz parte de uma história maior. Etiópia é entender sua raça, sua etnia, é entender sua negritude. Buscar sua espiritualidade de outras formas, junto com aqueles que foram rejeitados pelas religiões durante diversos momentos da história. Aliás, Etiópia é o berço da humanidade, uma terra próspera, onde a pessoa era julgada pelos seus atos e não pela sua cor. Essa interlúdia, a oração, é meio que uma oração num sentido de que nos deixa envelhecer, sabe? Nessa oração, ela pede para que conheçamos a estação final da vida, a velhice, para que nos deixem viver a vida inteira, parem de interromper a nossa vida. Uma frase que eu acho muito bonita, que é a frase que ela termina, é: comeremos juntos de vasos quebrados, comeremos em paz, assim, apesar de tudo que aconteceu, de vasos quebrados, comeremos juntos e em paz. E isso já traz para a próxima música, para a Etiópia. Quando eu falo de Etiópia, eu tô falando de onde a raça humana veio, né? Foi início de tudo. O início de tudo. Foi denominado Etiópia durante algum tempo, assim. Durante o álbum eu trago essa questão da liberdade, eu trago muitas tensões raciais. A questão da liberdade é recoberta e recheada de questões raciais. Herança é uma reflexão da Urias sobre qual legado ela quer deixar. Resumindo, paciência é a palavra-chave para lidar com tudo de ruim que tem no mundo. Paciência é maturidade. E tem uma parte que mais me pega. Deus me dê paciência para continuar. Mesmo com a independência, é difícil voar. Ou seja, mesmo ela sendo totalmente independente hoje em dia, ainda é difícil para ela voar.
Que reflexão. Mas essa música é no lugar de muita importância por conta de nós como pessoas, não diria nem só racializadas e pretas, acho que pessoas que fazem parte de uma minoria observam o mundo de outro jeito. Observam o sistema e como as coisas se repetem, como as coisas são feitas para. Acho que a gente entende melhor o jogo por estar em desvantagem. Sabe quando você pede paciência? Porque se você pedir força, você vai arrebentar, cara? Tipo isso. Mas é a paciência pra continuar jogando esse jogo. E a participação do Dom L é importantíssima por conta desse teor social, que ele coloca esse questionamento em vários âmbitos, assim. Eu peço paciência pra continuar jogando o jogo da indústria musical, eu peço paciência pra continuar lidando com tudo que eu já lidei, só que agora eu sei que é uma realidade instaurada e que não vai mudar independente de mim. Eu peço essas paciências. O Dom L, ele traz elementos de lugares de onde ele vem. No trecho dele, ele fala sobre tanto desmatamento, quanto colonização, quanto a influência do sistema público de saúde nisso tudo. Nós somos considerados apenas números, não só pessoalmente, a coisa do CPF, do números de uma planilha no IBGE, mas nós artistas agora sou só números de plays numa plataforma. Ele vem trazendo de um jeito de tipo assim, olha o que aconteceu com o meu povo. De tipo assim, porra, né? Olha o que tá rolando. Agora a gente é só isso aqui. E aqui estamos finalmente em paz. Me sinto subindo para regiões de plena luz, de onde contemplo o diamante da terra e suas cicatrizes. Minha cabeça confusa está finalmente curada. Essa terra que eles chamaram de Eldorado, nós mesmos chamaremos de liberdade. Ela achou uma religião que a acolhe e não a rejeita. Está em paz. Esse álbum fala muito sobre terras também, sobre história e sobre cultura. E no final, Urias questiona a sociedade brasileira. Uma terra que prega ser rica, mas está repleta de pragas. Que delícia. Urias, não olha agora, mas tem um Grammy na nossa bolsa. A produção tem um quê de sintético muito gostoso, influência de R&B. O vocal dela tá com um deboche, tá com intenção diferente nessa faixa. Olha, meu primeiro 10 do álbum. Ela fazendo um rapzão em cima de um trap, aí entrou uns trompetes depois, achei chique. Meu povo trilhou caminhos perigosos. Eu gostei dessa, eu achei potente, presente, assim, tipo... Parece um início de um hino, né? Ela tá muito mais orgânica aqui, né? A gente pode dizer isso. Tá mais dentro de uma sonoridade que é até um pouco mais comercial, principalmente quando a gente pensa aqui no Brasil. Chanel com hotel. Essa é a minha música preferida da Urias. Nas outras duas eu fiquei assim, talvez essa seja. Essa é. Essa 100% é. Tipo, ela já fez muita coisa nessa carreira dela. Ela nunca fez isso, comigo, pelo menos. Tipo, ela tocou num lugar muito sensível nessa música. Tipo, ela coçou aquela parte do cérebro que precisa ser coçada. Oh, girl. Gente, ela falou muitas palavras que eu não compreendo muito, né? Mas assim, ela passou um arraso. Essa massinha arrasa. Ela passou uma coisa assim, babado. Coisas de roots, raízes. Essa é cruel demais. É meio que um lamento, é quando você olha pra si num lugar de tipo assim, poxa, tanto potencial e o mundo me impedindo de ser quem eu sou, sabe? E apesar de todos esses empecilhos, eu ainda consegui chegar num ótimo lugar, mas eu sei que eu poderia estar voando e não correndo rápido, sabe? Apesar de todas essas limitações ao longo e da descoberta dessas limitações, e você entende que independente do que você fizer, é como as coisas são, é como a roda gira, você fala, poxa,
poderia ser tão assim. E é meio que o que essa faixa é, tipo assim, apesar disso tudo, eu ainda não perdi a vontade de voar. Quando Urias canta Vontade de Voar, ela não fala apenas sobre um sonho individual. A música carrega uma consciência que atravessa gerações de mulheres trans brasileiras. A compreensão de que cada conquista é também uma responsabilidade coletiva. Ao longo de sua trajetória, Urias demonstrou entender que a visibilidade trans não acontece de uma vez. Ela é construída passo a passo, espaço por espaço, palco por palco. Cada entrevista, cada apresentação e cada conquista representam mais do que um avanço pessoal. São oportunidades de ampliar caminhos para quem vem depois. Existe uma tensão presente nessa caminhada. Por um lado, Urias sabe que poderia ocupar ainda mais espaços, alcançar ainda mais reconhecimento e voar ainda mais alto. Por outro, ela reconhece que sua ascensão acontece dentro de uma história maior. Uma história construída por mulheres trans que vieram antes dela, muitas vezes sem o mesmo acesso, sem os mesmos recursos e sem o mesmo reconhecimento. A ideia de abrir portas é central nessa trajetória, porque nenhuma artista trans brasileira chegou sozinha. Cada geração encontrou caminhos parcialmente construídos pela anterior, e ao chegar mais longe, deixou algo para as próximas. É um movimento contínuo de transmissão, apoio e resistência. Em Vontade de Voar, o voo não representa apenas liberdade individual. Representa a possibilidade de imaginar um futuro mais amplo para toda uma comunidade. Um futuro em que o sucesso de uma não seja uma exceção, mas uma oportunidade para muitas. Como eu digo antes de tudo, que eu não quero mais pouco e eu quero voar. Para compreender a importância de Urias, é preciso compreender a tradição da qual ela faz parte. A história das mulheres trans artistas brasileiras é uma história de reinvenção. Durante décadas, quando quase todos os espaços lhes eram negados, a arte tornou-se uma das poucas ferramentas disponíveis para existir publicamente. Muito antes de as discussões sobre identidade de gênero chegarem ao centro da cultura popular, mulheres trans já ocupavam palcos, boates, casas de espetáculo e circuitos alternativos. A arte não era apenas uma profissão, era uma forma de sobrevivência, de afirmação e de construção de comunidade. Eles me apontam na rua, eles passam com os homens passam com as suas mulheres e me apontam assim com o dedo e juntamente os dois dão risada. E à noite eles vêm na minha casa procurar a mim ou gente como eu, pagando altos cachês para ter um momento de prazer com a gente. Então é uma sociedade muito falha. Características mais marcantes dessa cultura é a solidariedade entre gerações. Em um país que historicamente marginalizou pessoas trans, a transmissão de conhecimento tornou-se fundamental. As mais velhas ensinaram às mais novas como navegar em ambientes hostis, como proteger sua identidade e como transformar dor em expressão artística. Você é mulher ou homem? Eu não sei, você é mulher ou homem? Tá vendo? Ela sempre fala a mesma coisa. Quer ver aí? Roberta, você é mulher ou homem, Roberta? Eu não sei, você. Sempre ela me responde a mesma coisa. Roberta Close, você se sente bem ter nascido homem e estar vivendo como se fosse uma mulher? Eu adoro, sou super feliz, super contente comigo mesma. Me acho uma mulher lindíssima, super elegante. E estou muito satisfeita, não tem problema nenhum comigo mesma. Sou bastante satisfeita do jeito que eu sou. Essa tradição aparece em diferentes momentos da cultura brasileira. Pode ser vista na trajetória de artistas como Rogéria, que abriu espaço para discussões sobre diversidade de gênero na televisão e nos palcos, em Cláudia Wonder, que uniu arte e ativismo, e em gerações mais recentes, representadas por nomes como Linda Quebrada, Jupe do Bairro, Pepita, Majur e a própria Urias. Embora cada artista tenha uma linguagem própria, existe um elemento em comum: a compreensão de que visibilidade é uma ferramenta coletiva. Quando uma artista trans conquista um espaço na música, na televisão, no cinema ou na moda,
Ela desafia a ideia de que pessoas trans pertencem apenas às margens da sociedade. E quando ela usa esse espaço para destacar outras artistas, fortalece uma tradição construída ao longo de décadas. A cultura das mulheres trans artistas brasileiras não é apenas sobre representatividade, é sobre continuidade, é sobre uma geração segurando a porta para a próxima. Por isso, a história de Urias não pode ser contada apenas como a história de uma cantora. Ela faz parte de um movimento maior, um movimento formado por mulheres trans que transformaram exclusão em criatividade, invisibilidade em presença e sobrevivência em arte. E talvez seja justamente isso que vontade de voar simbolize. Não o voo de uma única pessoa, mas o momento em que uma comunidade inteira começa a alcançar alturas que antes pareciam impossíveis. Eu acho que muitas das vezes não rola da gente fazer as coisas por bloqueio de outras pessoas, sabem? Porque a gente cresce com isso na cabeça das pessoas, bloqueando aquilo que a gente sempre quis fazer. E talvez, não sei, elas querem que a gente faça o que elas sempre quiseram fazer. Eu sou artista! Gordinha, mas tá bom! Gordinha, mas tá bom! Gordinha, mas tá bom! E virar uma realidade. Então. Vai, DJ, mais forte! Olha como ela tá bonita! Tá linda! Amiga! Vem se mostrar pro povo, vem se mostrar pro povo! Barriga! Cheguei! Ser assim, dar esse amor ruim. Desculpa, esse tem que ser o nosso fim. Só cuidei de mim. Reciprocidade zero. Não tô acostumada com amor sincero. Tentando ver o melhor, eu te mostrei o pior de mim. Chegamos nesse fim, enfim, foi mal. Eu tinha pisado na bola de um jeito que eu não percebi que eu tinha pisado na bola. Eu não sabia que era... Não sabia, real. Eu não sabia, eu nunca tinha namorado. Só namorei ele na minha vida inteira. Que pisada de bola que foi? Ai, foi num lugar de falta de atenção mesmo. De dar atenção, de estar presente. Meu primeiro namorado, eu tava assim, meu Deus, tô namorando. Fui feia a vida inteira. E aí eu escrevi meio que um pedido de desculpa mesmo. Porque, tipo, eu ia explicando também. Uma coisa que eu não achava que eu tinha que explicar. Mas… Parece que sim, parece que o povo gosta de conversar e tal. De que eu, tipo assim, nunca tinha me relacionado. E que não tava acostumada com amor sincero, igual fala na música. Não estava acostumada, não sabia que isso seria um ponto de se pisar na bola, entendeu? Nunca namorei na minha vida, nunca, tipo assim, no meu recorte a gente nem namora, entendeu? Tipo, não é nem um lugar de expectativa pra gente. Não sei se com você é assim também. Sim, amiga. Não é nem um lugar de expectativa, assim, de um dia vou namorar. Nem sonhava com isso, entendeu? Não sabia que eu ia decepcionar ele. Mas aí quando eu me vi num lugar de, tipo assim, porra, realmente… Fui errada, fui escrota, sabe? fui escrota. E aí eu fiz a música. E como é que ele recebeu essa música? E a gente ficou junto até onde deu, assim, sabe? Não, mas ele teve que se mudar pra Paris, aí a gente teve que abrir mão mesmo. Falou, tipo, não vai dar. A minha interação amorosa com as pessoas, eu não tinha essa coisa… Por exemplo, aos 16 anos, eu não tinha esse desespero de beijar na boca. Eu ficava, não, eu quero saber da minha diva pop. Eu quero saber de depois do recreio a gente vai fazer o quê. Eu quero saber, entendeu? Eu não tinha essa coisa, porque eu nem tava ali, entendeu? Eu tava assim…
E esse universo também do romancinho adolescente, pra nós é muito hostil, não, pra né? mim, tipo, Porque a pra gente mim era não tipo assim, cabe, ai, ó, né? não é pra mim. Eu já Quem a tinha gente quer beijar, quer rir da gente, quer tirar Isso. sarro da nossa cara, Tinha quer muito fazer piadinha isso. com a gente na escola. Então é um lugar ainda muito forte. violento. Ao longo de sua trajetória, Urias também despertou a curiosidade do público sobre sua vida amorosa. Apesar de ser uma artista bastante presente nas redes sociais e na mídia, ela sempre manteve uma postura discreta quando o assunto são seus relacionamentos. Em diferentes momentos da carreira, especulações e rumores surgiram entre fãs e veículos de entretenimento, mas Urias raramente expôs detalhes de sua vida afetiva. Essa escolha contribuiu para que o foco de sua imagem pública permanecesse principalmente em sua música, sua arte e sua representatividade. Ainda assim, o interesse do público pelo tema continuou crescendo à medida que sua popularidade aumentava. Atualmente, Urias vive um relacionamento amoroso e está namorando. Mesmo preservando sua privacidade, Urias já demonstrou em entrevistas e participações na mídia uma visão madura sobre relacionamentos, afeto e conexões humanas. Em uma conversa sobre paquera e relacionamentos nas redes sociais, por exemplo, ela destacou a importância da presença e do interesse genuíno entre as pessoas, mostrando uma perspectiva que valoriza a construção de vínculos reais, além das interações superficiais da internet. Sua descrição acabou contribuindo para criar uma separação clara entre a artista e a vida pessoal. Enquanto sua carreira crescia, marcada por lançamentos musicais, performances e reconhecimento nacional, sua vida amorosa permaneceu como um aspecto pouco explorado publicamente. Essa escolha reflete uma característica presente em diversos momentos de sua trajetória: o desejo de ser reconhecida principalmente por seu talento, sua criatividade e sua contribuição para a cultura brasileira. Além disso, Urias frequentemente utiliza sua arte para abordar sentimentos, desejos, vulnerabilidades e experiências emocionais. Muitas de suas músicas exploram temas ligados ao amor, à autoestima, ao pertencimento e às relações humanas, permitindo que o público conheça partes de sua sensibilidade por meio de sua expressão artística, mesmo sem expor detalhes específicos de sua vida íntima. Os donos das baladas começaram a, tipo assim, ela tá sempre aqui, vai, deixa ela passar, bota ela lá, e tal, aí tal, assim. E foi assim, nessas histórias, assim, que eu conheci a Pabllo, entendeu? Ela tava lá também, sempre em todas. Você conheceu ela na balada? Não foi exatamente na balada, mas sabe quando você sempre vê a pessoa, eu sei que se eu for lá, eu vou ver ela lá, que hoje vai ter uma festa boa, eu sei que ela vai estar lá. Foi tipo assim. E aí, a gente sempre tava junto e tal. Aí, os donos dessas baladas lá, que eram, antigamente chamavam 185. Aí depois teve a Belgrano, que era dos mesmos donos. Aí eles começaram a empresariar a Pabllo, entendeu? E aí depois, quando a Pabllo foi aumentando a equipe dela, ela sempre ia puxando alguém de Uberlândia. Aí eu trabalhei pra Pabllo enquanto eu trabalhava de modelo, entendeu? A gente chegava pra fazer um show. A Urias abria a mala de maquiagem, deixava o enviado, tá aí, tá, vamos. Me dava aquele apoio moral. Tipo, vai, mãe, me filmava. Aí tinha uma época que eu fazia cabelo também, antes das meninas entrarem. Fazia de tudo, assim, sabe? Tipo assim, meio que facilitava o rolê pro trabalho ser feito. Entendeu? Era, tipo, meio que nesse lugar, assim. E além de tudo, era minha amiga, então eu nunca tava sozinha. Porque foi de um tempo que, logo depois que eu lancei K.O., que teve aquele boomzão, eu fiquei muito triste. Não por conta da música ter estourado, mas é que, tipo, me pegou de um jeito que eu não sabia como era a fama e como era muito cruel, né? Então, naquela época, eu me encontrava num lugar muito obscuro, assim. E quando eu trouxe a Urias, parece que a minha luz voltou. Tipo, eu preciso de uma amiga que lembre quem eu sou. Por isso que eu acho que eu não me considero uma pessoa deslumbrada. Porque eu sempre sei de onde eu saí, eu sei as pessoas que estavam lá comigo desde o começo. Então, a Urias trouxe essa luz pra mim de volta. Também pra mim foi numa época da minha vida que eu tava assim, nossa, não achava emprego, sem perspectivas, sem muito assim,
Então, eu tava, tipo assim, aquela época que, tipo, queria continuar trabalhando com música, fazendo as coisas, trabalhando com arte de perto e tal. Eu sempre me enfiava em alguma coisa de teatro ou sabe? Só que também não tinha grana. Foi muito bom pra mim, principalmente mentalmente, psicologicamente, assim, sabe? Sim. Eu era assistente da Pablo. Que eu falei pra vocês que eu trabalhei. Isso é muito louco também. E aí, Muito louco a amizade nem de sei vocês. se eu posso falar isso, mas eu vou falar. E aí o Luciano Huck chamou ela pra ir pra casa dele, porque tava acontecendo uma festa na casa dele, Certo. do casamento. Sempre o Luciano com essas festas. E um casamento de um empresário. E aí esse empresário era empresário de um monte de gente. E aí nessa festa tava Ashton Kutcher, Demi Moore, Ele tava falou isso Madonna. Kanye West. Tava, e quando eu cheguei, o Kanye West não tava mais. Só trabalhando ali de boa do nada. Aí a Pablo fala, amiga, a gente vai ali numa festa ali, na casa do Luciano e tal. Do nada eu tava cumprimentando a Madonna de beijinho no rosto. She's a star, but she cries in her lonely heart, thinking if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night? Quando vocês se conheceram? Ai, não sei nenhum ano. Eu tinha apenas 8 anos. Desculpa, gente. 2012. Foi 2012. Eu entrei em 2013 na faculdade. Tu já tava na faculdade? Sim. Aí foi quando a gente começou a sair pras baladas. A gente tinha amigos em comum, A né? gente tinha muitos amigos em comum, tipo assim, as rodinhas já se conheciam, assim. E aí, sempre que a gente se encontrava, a gente era meio que as mais babilônicas mesmo, assim, sabe? As e que as causavam. que dançavam, as que não se importavam de dançar, de fazer os rolês. Porque às vezes tem as pessoas mais travadas, né, na balada, que ficam mais quietinhas. Não, a gente... E aí, um Quebrava olhou pra tudo. outra e falou, Eita, tu é doida que nem eu, vem cá. Superstição de aniversário? Eu não. Não? Ai, acho que não sei se é superstição, mas eu sempre tomo um banho, assim, de alecrim pra energizar. Ainda mais agora que eu vou trintar, então... ter uma turmalina preta, um quartzo branco, sabe? Um cristal, uma calcinha. Com vocês, minha amiga! Urias! Se tu brilha, brilha assim. Não fale mal dos outros, não fale mal de mim. É só o começo, não espere pelo fim. Vem degustar a vida como um copo de gin. Ela não para a dança, hoje ninguém duvida. Ela manja da ganja, ela esconde a vida. A sua voz não está mais escondida. Canta pro mundo, arrasa amiga, sim, vai. E assim, amiga, eu faço mais agora. O que me motiva também, além da raiva, o que me motiva a fazer é saber que eu dei o meu máximo pra tirar leites de pedra, sabe? Tirando dinheiro até da minha saúde pra completar dinheiro de videoclipe. E eu sei onde meu trabalho tá, entendeu? E eu sei que eles veem e falam, porra, sabe? Mas porque a gata é cis, ou porque a gata é branca, ou até os dois juntos, ela sempre vai estar desfrutando mais. Então, tipo assim, quando você entende que o máximo dela é o seu mínimo, porque o seu máximo você já fez de uma maneira que it shows, e aí você vê o trabalho de gente enorme, de gente que você sabe que tem grana pra botar nos negócios fazendo coisa medíocre, e você fica, entendeu? Você entende que os números não medem nada. Número de seguidor, número de grana na conta. Mas assim, aí a raiva me pega muito nesse lugar. Yeah, girl, for sure. We've been there, we've done that. Rasgando uma bala, fumando a minha blunt. Giving low profile, cause sometimes I'm just too much. Se Fúria fosse apenas um álbum, sua importância já estaria garantida. Mas a verdade é que Fúria nunca se limitou à música. O projeto se transformou em uma declaração de existência, um manifesto artístico e um retrato de uma mulher que decidiu ocupar espaços que historicamente lhe foram negados. Ao longo da carreira, Urias sempre construiu sua arte através da transformação. Seu trabalho não nasce da busca por aceitação, nasce do confronto, da tensão entre o que o mundo espera dela e aquilo que ela escolhe ser. Em Fúria, essa tensão alcança um novo patamar. O álbum apresenta uma artista que compreende a própria força.
Não existe mais a necessidade de pedir licença. Não existe mais a tentativa de suavizar sua presença para caber em padrões impostos. O que surge é uma figura monumental, quase mitológica, que utiliza a música como ferramenta de reconstrução. Mas a verdadeira dimensão de Fúria aparece quando observamos tudo o que existe além das faixas. A estética visual do projeto transforma Urias em uma entidade de poder. Cada fotografia, cada figurino e cada performance parecem dialogar com a ideia de transcendência. Não é apenas sobre beleza, é sobre domínio da própria imagem, sobre assumir o controle da narrativa. Mesmo quando não faz discursos explícitos, a simples presença de Urias já desafia estruturas profundamente enraizadas. Sua trajetória questiona quem pode ser considerado estrela, quem pode ocupar o centro da cena cultural e quem tem o direito de ser visto como símbolo de beleza, sofisticação e poder. Nesse sentido, Fúria ultrapassa os limites do entretenimento. Fúria, é verdade, tem Fúria. E aí, nesse álbum, eu comecei a falar também enquanto a corpo político, mas enquanto o exercício da raiva enquanto combustível, né? Porque a gente passa muita raiva de todos os ângulos, sistêmica, uma raiva de que você olha e fala assim, não posso fazer nada com isso. Posso fazer nada contra isso. Então eu queria muito exercitar isso. E aí, esse álbum me fez, durante as entrevistas e as divulgações do álbum, as pessoas me perguntavam muito sobre o meu corpo. Tanto o meu corpo, Fúria. No Fúria. Tanto o meu corpo político, quanto o meu corpo físico, quanto... E era tudo muito em volta do corpo. O Hermind foi uma fuga do Fúria. Eu não queria falar de corpo. O álbum se torna um espaço onde identidade, arte e resistência coexistem. Mas talvez a reflexão mais profunda esteja na própria palavra que dá nome ao projeto. Fúria costuma ser associada à destruição, à violência, ao caos. Urias propõe outra interpretação. Aqui, a fúria aparece como combustível para a transformação. Ela não destrói apenas por destruir. Ela destrói aquilo que limita, aquilo que aprisiona, aquilo que impede o crescimento. A fúria se torna um ato de sobrevivência, um mecanismo de reconstrução, uma força criativa. Ao observar toda a era do álbum, fica evidente que essa energia atravessa cada aspecto do projeto. Está na sonoridade intensa, está na estética grandiosa, está nas letras, está na forma como Urias ocupa o palco. Tudo parece apontar para uma mesma ideia. A verdadeira revolução acontece quando alguém deixa de existir segundo as expectativas dos outros e passa a existir segundo a própria vontade. A capa, ela sempre me intrigou um pouco, porque apesar de ser fúria, ela me trazia um lugar muito mais de melancolia. Entendo. São sentimentos que tocavam no mesmo lugar pra você, assim? Sim, até que sim. Eu queria, na verdade, passar uma imagem de... ali no rosto, na intenção, na expressão das coisas, uma imagem de que não estaria sendo muito difícil controlar aquele touro ali, que também sou eu, né? De que a fúria, pra mim, é essa coisa do saber esconder, mas ela está ali, entendeu? E saber jogar com aquilo, sabe? É nesse lugar. Mas acho que melancolia nunca tinha pensado, viu? Por isso, Fúria não é apenas uma coleção de músicas. É um processo, uma travessia, um movimento de libertação. E talvez seja exatamente por isso que o projeto continua ecoando mesmo depois que a última faixa termina. Porque a fúria de Urias não termina no álbum. Ela permanece na imagem, na cultura, na representatividade, na inspiração deixada para uma nova geração de artistas. E principalmente, na certeza de que transformar dor em potência é uma das formas mais radicais de arte. Fúria não é apenas algo que se escuta, é algo que se presencia, é algo que se sente, é algo que permanece. Ela realmente passou tudo o que ela quis passar nesse álbum aqui pra mim.
pelo menos. Eu senti a fúria dela e eu senti principalmente aquilo ali que ela disse na interlude, que ela faz muito, muito mais do que muita gente que tá em alta aí e não recebe 1% da mesma atenção que essas pessoas recebem. Mano, a Urias é braba, velho. Os vocais, amor. Pede pop e acha que tá no meu carro. Sonho dele é ficar com uma popstar. Se achou bravo, você acha que assim... Tanto a artista quanto o álbum poderiam ser facilmente representados por um yin-yang, né, trazendo elementos opostos que se complementam perfeitamente para criar meio que um universo de força única. Ela tá na lombra, sempre em destaque, nunca na... Ritmão, tipo... E pra tocar precisa ter um requisito, mas que um papito, que cê é... Mano, eu já tô achando muito da hora porque é uma música meio agitadora, assim... E é um vocabulário... Nossa, tem um vocabulário meio tipo... Tocar no requisito, muito da hora, mano. Vinda de uma família simples, em Uberlândia, Minas Gerais, Urias transformou um sonho que parecia impossível em realidade. Ainda jovem, acreditava que a universidade seria o único caminho para mudar de vida. Mas decidiu apostar na arte, na música, na moda e em quem ela realmente era. Sua primeira grande conquista foi sair de Uberlândia e construir sua carreira artística em São Paulo, um dos principais centros da música e da moda no Brasil. Na moda, conquistou espaços que durante muito tempo pareciam inalcançáveis para mulheres trans. Desfilou nas maiores passarelas do país, participou do São Paulo Fashion Week, da Casa de Criadores, estampou capas de revistas importantes e tornou-se referência dentro da indústria da moda. Na música, lançou sua carreira autoral em 2019 com Diaba, conquistando reconhecimento nacional e internacional. O videoclipe venceu o prêmio de melhor direção de arte no Berlin Music Video Awards. Antes de Diaba, Urias era um nome conhecido por quem acompanhava a cena alternativa, a moda e os primeiros passos de sua trajetória artística. Ela tinha talento, identidade e visão. Mas ainda faltava o momento que faria o Brasil inteiro olhar para ela. Então veio Diaba. Em agosto de 2019, Urias lançou a música que mudaria sua história para sempre. Não era apenas um single, era um manifesto, uma declaração de guerra contra tudo aquilo que tentava diminuí-la. Durante toda a vida, a sociedade tentou definir quem ela era. Tentaram transformá-la em erro, em pecado, em ameaça. Mas Urias decidiu inverter o jogo. Em vez de fugir dos rótulos, ela os tomou para si e os transformou em poder. Diaba surgiu como a resposta de uma mulher trans que se recusava a pedir licença para existir. A música transformava dor em força, preconceito em arte e rejeição em presença. O impacto foi imediato. O público encontrou uma artista que não tinha medo de ser provocadora. A crítica encontrou uma obra carregada de conceito. E a indústria percebeu que estava diante de um dos nomes mais originais de sua geração. Mas o verdadeiro impacto estava no videoclipe. Escuro, intenso, cinematográfico e cheio de simbolismos, o vídeo elevou Urias a outro patamar. Não sou nova aqui, não te peço licença. Sua permissão nunca fez diferença. Com toda educação, foda-se sua crença, foda-se sua crença. Cada cena parecia dizer que ela não estava mais pedindo espaço, ela estava ocupando espaço. Diaba deixou de ser apenas uma música, tornou-se uma identidade. Foi através dela que Urias ganhou reconhecimento nacional e internacional. Oh my God!
Não é uma coisa que a gente tá acostumado a ver sempre, entendeu? Cara, mas eu gostei pra caralho, mano. Que bagulho foda. Karina. Ooh, what is she saying? It sounds sexy. Nossa, muito top, mano. Os figurinos estão muito show, olha isso. Hold up. Yo, she has a powerful voice. That's why I call it her type of voice. Very powerful. Yo, look at that little dog. Olha a transição. Olha, muito foda. Olha isso, cara. Eu queria que as pessoas entendessem que eu sentia outras coisas também, sabe? Que eu sentia que uma pessoa como eu tem muito motivo pra sentir raiva. Sabe? Que não é. Que as pessoas levam muito. As pessoas que estão à frente da mídia, que são como eu, são muito levadas no. Ai, ela é tão boazinha, como ela conseguiu passar por todos esses preconceitos, ela é tão forte, ela é tão guerreira e nananã, e ela tá aqui falando de boa sobre essas coisas e nananã. Só que, tipo assim, rola muita raiva no meio, entendeu? Rola muito rolê de, tipo. De raiva mesmo, de você passar por umas coisas que você sabe que não adianta você fazer o que for, que não vai mudar, entendeu? Então, tem muita raiva nessa música mesmo. O videoclipe conquistou o prêmio de melhor direção de arte no Berlin Music Video Awards, superando produções de artistas globais como Dua Lipa e The Chemical Brothers. Um feito que colocou seu nome no cenário internacional e provou que sua arte podia competir com qualquer produção do mundo. Depois de Diaba, nada seria igual. Vieram os festivais, vieram as capas, vieram os convites, vieram os palcos, vieram milhões de reproduções, vieram os projetos cada vez mais ambiciosos, vieram Fúria, Her Mind, Carranca e uma carreira construída sobre autenticidade. Se antes Urias era uma artista em ascensão, depois de Diaba, ela se tornou um símbolo. Um símbolo de coragem, um símbolo de transformação, um símbolo de liberdade. Porque algumas músicas mudam uma carreira, mas Diaba mudou um destino. Foi o momento em que Urias deixou de bater na porta da indústria e fez a indústria abrir caminho para sua passagem. Em seguida, lançou seus projetos musicais, realizou turnês pelo Brasil, passou a se apresentar em festivais importantes e expandiu sua carreira para apresentações internacionais, incluindo shows na Europa. Com o álbum Fúria, alcançou o primeiro lugar entre os álbuns mais vendidos no iTunes Brasil e consolidou seu nome como uma das vozes mais importantes do pop brasileiro contemporâneo. Também conquistou milhões de reproduções nas plataformas digitais, milhões de visualizações no YouTube e uma audiência que ultrapassou as fronteiras do Brasil. Sua imagem passou a representar grandes marcas. Urias tornou-se embaixadora latino-americana da Adidas, ampliando sua influência para além da música e da moda. Mais do que números, prêmios ou capas de revista, Urias conquistou espaços históricos. Tornou-se uma das artistas trans mais influentes de sua geração, ocupando palcos, passarelas, campanhas publicitárias e festivais que durante décadas foram inacessíveis para pessoas trans no Brasil. Cada palco lotado, cada desfile, cada prêmio, cada capa de revista e cada novo projeto representam uma conquista construída com talento, trabalho e persistência. A trajetória de Urias é a prova de que sonhar grande pode levar alguém muito mais longe do que qualquer limite imposto pela sociedade. E talvez o mais interessante sobre a história de Urias seja que ela nunca se encaixou nas expectativas. Quando diziam que era impossível, ela apareceu. Quando diziam que não havia espaço, ela ocupou. Quando tentaram definir quem ela deveria ser, ela criou a própria definição. A história que começou em Uberlândia atravessou passarelas, palcos, festivais, premiações e fronteiras. Mas no fim, este documentário não é apenas sobre música, moda ou reconhecimento. É sobre transformação. Porque cada era, cada lançamento e cada conquista contada nesta série
mostram uma artista que nunca aceitou permanecer no lugar que escolheram para ela. E talvez seja por isso que Urias continua sendo tão fascinante. Ela não representa um ponto de chegada. Ela representa movimento. Representa a coragem de mudar, a coragem de se reinventar, a coragem de existir sem pedir permissão. E se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa jornada. Este foi o terceiro e último vídeo da nossa saga documental sobre Urias. Mas para entender completamente essa trajetória, vale a pena assistir aos 3 vídeos em sequência. Cada capítulo revela uma parte diferente da construção da artista, da mulher e do fenômeno cultural que Urias se tornou. Se você gostou deste trabalho, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e conte nos comentários qual foi o momento mais marcante da carreira da Urias para você. Seu apoio ajuda este projeto a continuar contando histórias que merecem ser lembradas. E enquanto muita gente tenta explicar quem é Urias, ela continua fazendo o que sempre fez, criando o próximo capítulo.